ninguém alinha a expectativa num relacionamento. E, tipo, olha, eu imagino que vai ser assim, eu espero que seja daquela forma. Ninguém fala isso. Só que as duas pessoas entram num relacionamento com uma expectativa. Só que ninguém fala pro outro. Olha, eu espero isso, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado, né? E aí entra muito nisso. Eu tô com a minha expectativa lá em cima, mas a outra pessoa nem sabe da minha expectativa. Né? É a mesma coisa assim. Aí eu tenho frustração, se acontece o contrário. E a expectativa é muito engraçada, assim, porque tudo que a gente, né? É tudo muito engraçado porque é muito fácil de entender, mas é uma coisa tão cotidiana que ninguém para pra pensar. Mas, assim, a expectativa é como se eu tenho uma plantinha e, assim, tô aqui com a minha plantinha que eu tenho que regar todo dia, eu tenho que cuidar todo dia. Eu sei o que eu tenho que fazer com a minha plantinha. Tá aqui, tô cuidando dela. Preciso viajar por um mês e eu entrego essa plantinha pra você. Só que eu não te avisei nada. Eu só deixo a planta... Nem entrego, assim, eu deixo a planta na tua frente e saio. Se vira, cuida. Quando eu volto, minha planta morreu. E eu fico brava com você, porque você não cuidou. Tá, mas você nem sabia que era pra cuidar. Né? Então, a expectativa é muito isso. Como cuidar? Eu nem sabia que hora pra cuidar. Eu não sei como cuidar. Eu não sei o que eu tinha que fazer. Às vezes colocou muita água, não colocou água. Entendeu? Então, a expectativa é muito isso. E é muito difícil o casal que alinha essas expectativas antes de entrar num relacionamento, né? Bom, vamos falar de coisa boa agora. Laís, fala pra gente quais são os pilares para um relacionamento saudável. Porque deve ter alguns, né? Quais são? Um passo a passo, assim, né? Eu acho que, assim, a comunicação é o principal. Assim, não tem outra... Porque a comunicação é a chave, sabe? Pra tudo você vai resolver ou não resolver através da comunicação. Então, a comunicação é essencial. E eu acho que pilares a gente pode ir mais, assim, pra sentimento também, sabe? Né? Eu preciso ter uma série de sentimentos para que o meu relacionamento dure com aquela pessoa. E eu acho que pilares também é isso. É a admiração, é o carinho, é o respeito, né? Eu acho que respeito, principalmente. Só que você percebe que tudo isso também tá dentro da comunicação. Então, assim, para mim, o principal pilar de um relacionamento para ele dar certo é a comunicação. Agora, falando em relacionamento saudável, né? Aí tem tudo isso, né? Questão de respeito, de admiração, de respeitar a individualidade do outro também, né? E quando eu falo em individualidade, é assim, o casal vai fazer 90% das coisas juntos. Isso, assim, depois do casamento, né? Mas o 10%, o 5%, o 2% que seja, precisa continuar sendo separado. Porque continuam sendo duas pessoas. Isso acontece muito, né? As pessoas entram num relacionamento e deixam de viver o que elas viviam antes. Deixam de sair com as amigas, deixa de sair com a família, porque fica focada 100% no relacionamento. Isso eu acho que gera até aquela dependência emocional, exatamente. né? Até o sabor da pizza, às vezes, acaba... Muita gente tá sofrendo com dependência emocional, porque deixou de fazer tudo que fazia antes daquele relacionamento, né? É como perde, se... né? como se eu não sou suficiente mais sozinha. Tipo, eu virei parte dessa pessoa. Vamos fazer coisas juntas, mas é claro, antes disso, eu sou indivíduo. Exatamente. Eu gosto das minhas particularidades e você também gosta. Sim, com certeza. E são duas pessoas diferentes, né? O meu avô falava muito isso, que marido e mulher nem parentes são. E realmente, são duas pessoas completamente diferentes, né? Não é assim, é diferente de eu e minha mãe, eu e meu pai, que assim, crescemos, né? Cresci ali no seio familiar, conheço os gostos, conheço como... Né? A criação é junta, né? A criação é a mesma. Um casal totalmente diferente. Um casal é totalmente diferente. Vem com duas bagagens totalmente diferentes, né? E então, essa individualidade, ela precisa ter, assim, no sentido de... Olha, eu sou suficiente sozinha. E eu falei, inclusive, ontem, até nos meus stories sobre isso. É muito bom você ter alguém com você. Mas é melhor ainda você não precisar de alguém. É bem diferente. São duas coisas completamente diferentes, São duas coisas completamente diferentes. Então, é muito bom você ter alguém pra ir com você. Ter alguém que te apoie. Ter alguém ali do teu lado. Né? Que faça por você. Que vá com você. Que tá ali com você. Mas é melhor ainda você não precisar. Porque em algum momento, essa pessoa não vai poder estar. E às vezes não é por mal, mas assim, em algum momento ela não vai conseguir e você vai precisar se virar. E aí, se você tá num relacionamento que você é dependente da outra pessoa, aí você fica perdido, você não sabe o que fazer, você se perde de você. Ou se tem que se submeter muitas vezes às coisas... Exatamente. E se esse relacionamento acaba, o que sobra de você? Não sobra nada, né? Aí sobra para as psicólogas. A gente tá falando de família aqui agora. Vamos pensar assim, o que vem de família... O que esses casais muitas vezes herdam das famílias e replicam na sua casa depois, lá quando tá só o casal, só os dois. O que eles trazem
de herança, assim, de o comportamento relacionamentos. familiar afeta no relacionamento? Afeta, com certeza. Tudo. Eu diria que tudo. Assim, o ambiente, de forma geral, ele interfere, né? Ele impacta, assim, no relacionamento. Mas o relacionamento que você tem dentro de casa, ele vai afetar diretamente na forma com que você se relaciona também, né? Então, isso vem lá da teoria do apego ainda, com o John Bowlby. Ele traz muito isso, que a qualidade do apego na infância, a qualidade que você recebe do apego que você tem ali com os seus cuidadores na infância, ele vai impactar diretamente na qualidade dos teus vínculos futuros. E é exatamente isso. Então, se você tem... E às vezes não de forma escancarada, mas algum traço sempre vai ficar, sabe? Então, sempre a gente tem o relacionamento dos nossos pais, o que a gente viu em casa, como espelho, né? Eu sempre busco refletir aquilo no meu relacionamento. Mesmo que eu não admita isso, ou às vezes eu nem sei disso. Mas eu tô refletindo. Tem um caso muito legal que era de um paciente que ele era filho de militar. E aí, assim, cresceu vendo o pai dele, né, postura de militar, aquele pai, assim, mais rígido, mais fechado, com a esposa, assim, bravo com a esposa, mais ruim, assim, com ela, né? E ele cresceu vendo a mãe dele sendo totalmente submissa no sentido, assim, mesmo que ele fosse essa pessoa, né, mais rígida, que brigasse, a mãe dele tava ali, né? Tava ali, nunca se separou, nunca bateu de frente, nunca ofendeu, sempre tava ali. E o que acontece? Quando ele casou, ele não seguiu os passos do pai dele, porque ele viu quanto a mãe dele sofria. Ele era totalmente o contrário. Então, olha que legal, né? Assim, foi pro lado bom. Ele não era igual. Isso, identificou e foi pro lado bom. Pensando assim, não, eu vou tratar diferente. Só que aí chegou num ponto que eles vieram pra terapia e ele falou, olha, eu não entendo, porque eu faço tudo pela minha esposa. Eu dou tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer, mas ainda assim não tá bom. Ainda assim ela reclama. E aí, lá em um momento, ele traz... E a minha mãe tinha uma vida muito pior e eu nunca vi ela reclamar. Então, entende? O reflexo. Ele trouxe a vivência dele. Ele trouxe a vivência dele. Olha, é isso, eu faço isso e tá errado, né? Não sei como agradar, eu faço tudo o que ela quer. Nananana. Beleza. Aí ele traz essa, né? Da onde que vem essa expectativa? Olha, a minha mãe tinha uma situação muito pior e ela aguentava. E agora a minha esposa, que tá aqui no céu, não aguenta. Ele só mudou o comportamento dele, mas ele esperava o mesmo comportamento da mãe dele com a esposa. Exatamente. Ele traz muito essa comparação sempre, né? Então, assim, a qualidade que a gente tem dos vínculos na nossa infância, com certeza vão refletir nos nossos vínculos futuros. Tem um amigo que ele fala uma coisa, eu achei interessante. Ele fala, eu tô dificultando a vida do namorado da minha filha. Porque ele trata ela super bem, como uma princesa, dá flores, chama pra dançar, leva pra jantar. Então, ele tá mostrando o que ela deve esperar de um futuro relacionamento. Sim, com isso certeza. Também vai refletir isso na porque família. eu sou mãe solo, né? E eu tenho uma filha de 11 anos e eu faço exatamente com ela isso. Compro flores no Dia da Mulher, não sei quanto, agrado, levo pra jantar. E eu falo, você tem que ser tratada assim, você não pode aceitar menos do que a mãe faz, do que teu pai, do que o pai faz, né? Eu fui ensinada assim, meu pai sempre me tratou muito bem. E a gente acaba esperando demais, às vezes, isso, né? Acho que é por isso que quando eu separei, foi complicado, porque eu precisei aprender que eu poderia fazer tudo isso sozinha, que eu poderia me dar tudo isso. Então, isso foi bem importante pra mim. E hoje eu falo isso pra Larissa.